E aí, meus queridos, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem, né? E hoje a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo de história, falando sobre o processo de descolonização da África e da Ásia, o também chamado processo de descolonização tardia, né? Por que tardia? Porque a maioria dos países africanos e asiáticos vão se tornar independentes da sua colônia a partir da década de 50, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Por isso a gente denomina processo de descolonização tardio. Né? Em comparação assim ao Brasil, o Brasil se torna independente da sua metrópole, que era Portugal, no século XIX. E aqui a gente está falando de países que vão começar a se tornar independentes das suas colônias, das suas metrópoles, desculpe, a partir de meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos lá. Né? Vamos entender um pouquinho sobre o cenário mundial, né? Como a África e a Ásia, né? Mas nesse primeiro momento a gente está retratando a África, como ela é espoliada ao longo dos séculos. Aqui eu estou colocando que a presença do europeu se intensifica no século XIX. Vejam bem, se intensifica. Não quer dizer que os europeus não estivessem na África anterior ao século XIX. A gente pode pegar a presença do europeu em todo o processo de escravização, né? Desde ali do comércio triangular, a presença portuguesa nas feitorias, no périplo africano, ali no século XIV, no século XV, século XVI. Se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente pode chegar até em Roma, né? As guerras ali, as guerras púnicas contra a galera de Catargo, né? Que rola ali no Mare Nostrum. Beleza? Então, a questão da presença do europeu na África, ela é de longa data, mas ela se intensifica no século XIX com a questão do imperialismo. Né? O imperialismo que vai ali dividir o continente africano, né? Se a gente olhar o mapa do continente africano, a gente consegue ver, em grande maioria, linhas retas. Né? Ou seja, não se respeitou os limites geográficos, como, por exemplo, se você olha os limites dos países da América do Sul. A gente tem um Brasil todo recortado por conta de acidentes geográficos, rios, que delimita ali, né, o espaço, o território de um país e de outro, de um Estado nacional e de outro. No continente africano, a gente consegue perceber diversas linhas retas. O que isso significa? Significa que ele foi, mesmo que as fronteiras sejam construídas de maneira artificial, né, ali foi feito de maneira milimétrica, basicamente com uma régua. Né? A gente pode ver ali os traços. Isso remete ao quê? Ao imperialismo do século XIX e à partilha da África na Conferência de Berlim. Né? Então, a presença do europeu ali, expoliando, roubando as riquezas do continente africano, é de longa data. Beleza? Ó, a intensa presença dos europeus no continente desde o século XIX, ou seja, se intensificando no século XIX. Tá? Exploração das riquezas. Né? Um continente africano muito rico em biodiversidade, em minérios, em pedras preciosas, em metais preciosos. Né? Vide aí o exemplo da Guerra dos Boeres na África do Sul, né, que era uma exploração holandesa, né, e depois os britânicos chegaram por conta ali das pedras preciosas que se acharam na região. Né? Então, a África ela é expoliada há muitos anos pelo resto do mundo. Né? E a imposição cultural. Né? O europeu ele impõe a sua cultura, assim como ele fez aqui na América. A gente tem um processo de aculturação. Né? O europeu, no século XIX, ele tem lá o fardo do homem branco de levar a civilidade naqueles países, naquelas localidades em que o europeu julgava o outro não civilizado, um olhar extremamente etnocêntrico. Né? Beleza? Conferência de Berlim, que foi a partilha da África. Né? Participação de grandes potências europeias, Inglaterra, França, Bélgica. Né? Divisão do continente africano, essa questão aí que eu falei das linhas, das fronteiras serem basicamente retas. Né? E é bom a gente lembrar que nenhum interesse dos povos que habitavam a região, né, dos povos que habitavam ali o continente africano, foi levado em consideração.
né? Foi levado em consideração, basicamente, os interesses daqueles que estavam participando da Conferência de Berlim, né? De acordo com a força do país que estava ali. Tanto que a Alemanha e a Itália vão ficar com áreas que não eram tão valorizadas, que isso vai ser um dos motivos que vai levar à chamada Grande Guerra, né? Que a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Tranquilo até aqui, gente? Espero que sim, hein? Vamos lá. O processo de emancipação política dos países africanos e asiáticos ganha impulso após a Segunda Guerra Mundial. Por que após a Segunda Guerra Mundial? Porque as metrópoles europeias elas já estavam o quê? Fraquejadas, elas estavam enfraquecidas, debilitadas por conta dos conflitos. A Europa ela foi o palco principal da guerra. A Europa ela precisava se reconstruir economicamente falando, né? E fisicamente, né? As construções, as moradias, enfim, intensos bombardeios. Então, a Europa estava em cacos. Aproveitando desses cacos da Europa, os povos do continente africano e da Ásia, né, começam ali a fomentar o seu processo de emancipação. Vale lembrar que alguns movimentos eles são anteriores à Segunda Guerra Mundial. Só que aí no contexto pós-guerra, a galera consegue se livrar das metrópoles, já que as metrópoles estavam debilitadas, tá? Vamos lá. Ó. Enfraquecimento das potências europeias por causa da guerra. Importância estratégica dos países africanos e asiáticos na Guerra Fria. Novas áreas de influência. Isso aqui vai ser extremamente importante para o processo de descolonização da África e da Ásia. Termina a Segunda Guerra Mundial, se instaura uma nova disputa no mundo. A disputa é representada pelos Estados Unidos, levantando a bandeira do capitalismo, e pela União Soviética, representando ali o lado socialista. Né? Os dois, nesse contexto aí da chamada Guerra Fria, os dois países jamais vão entrar em embate, né? Até mesmo porque o mundo tinha medo de uma guerra nuclear. Mas eles vão disputar áreas de influência. E nessas áreas de influência vão ocorrer conflitos, né? De pessoas que são favoráveis ao sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos e por pessoas que são favoráveis ao socialismo ou ao comunismo com a bandeira da União Soviética. Então, a disputa por áreas de influência vai levar a diversos conflitos, por exemplo, no continente africano. Vai levar a conflitos como, por exemplo, na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia. Né? Aí a gente vai ter essa disputa aqui de áreas de influência sobre essas grandes potências que surgem, que emergem após a Segunda Guerra Mundial. Grupos nacionalistas de caráter emancipatório que desejavam a afirmação da cultura e da soberania local. Ou seja, a galera ela vai militar contra a imposição cultural. A galera ela vai militar pelo direito e a soberania do seu Estado, né? Do seu povo, da galera que ocupa ali o mesmo território. Né? Então, a gente começa a ter uma série de embates. É bom a gente ter em mente o seguinte, que a União Soviética e os Estados Unidos vão aproveitar isso. Né? Os Estados Unidos ele vai geralmente se fechar com a metrópole e vai tentar um processo de negociação de uma gradativa emancipação. Aí o país se torna independente da metrópole, mas está submetido às ordens dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, ou seja, ele fecha com o bloco capitalista. O outro veio de conseguir ali a sua emancipação política é através de uma revolução. Aí a gente vê a União Soviética influenciando os locais. Tranquilo? Vamos lá, hein? Ó. Os estadunidenses e soviéticos financiaram as independências nesses continentes para aumentar as suas áreas de influência no mundo. Contexto de Guerra Fria, gente. Os caras estão ali procurando áreas de influência para tentar demonstrar para o mundo qual era o melhor sistema. O sistema soviético ou o sistema estadunidense. Pan-africanismo. A gente já falou de pan-americanismo, né, quando a gente fala lá de Simão Bolivar. A gente já falou do pan-eslavismo, do pan-germanismo, né, que também está no contexto ali da Primeira Guerra Mundial. E agora a gente tem o pan-africanismo. Mas a gente deve ter
em mente o seguinte, assim como a gente deve olhar a América, como a gente olha, por exemplo, a América Latina, né, do México à Argentina, a gente vê diversos povos com culturas diferentes. Né? A gente tem aí a América Espanhola gigantesca, que foi colonizada pela Espanha, a América Portuguesa, né? Há outros países da América Latina aí que falam outros idiomas, como o pessoal da Guiana Francesa, né? Que foi colonizado pela França, enfim. Mas são povos com tradições, costumes diferentes, com hábitos alimentares diferentes. A gente consegue olhar para a América Latina e ver detalhadamente a diferença dos povos. E a gente tem um costume muito errado de olhar para a África como algo, como um continente, como um grande país. Mas não é. Né? A África é toda dividida, assim como a América Latina. A gente tem que treinar isso. Né? A gente pode dividir aí a África subsaariana, né? A África acima do deserto do Saara, que foi ali colonizada, né? Que teve grande participação dos árabes na região. A África abaixo do Saara, né, que é também chamada de África Negra, que ficou isolado ali, basicamente. Né? Então, de difícil acesso à transição ali entre as duas Áfricas por conta da barreira geográfica que existe, que é o deserto do Saara. Mas, se bem que a gente pode também lembrar da rota transsaariana, né, que cortava o deserto do Saara com ouro e especiarias, né? Tráfico de pessoas também, né, pessoas escravizadas. Então, são diversos países dentro do continente africano. A gente tem que ter isso em mente. Né? O continente africano não é um país, é um continente. Povos com línguas, costumes, hábitos, crenças, todos diferentes. Né? Pan-africanismo, movimento político que objetivava promover a unificação do continente. Buscou a construção de uma identidade africana a partir de um passado comum de grandes reinos, impérios e exploração. A gente pode falar do reino de Mali, de Sangoia, né? Então, assim, tem diversos reinos. O mais famoso que a gente conhece aí, né, o grande império africano é o Egito, né, que está ali na beirinha do Mediterrâneo. Em 1919, ocorreu em Paris o primeiro Congresso Pan-Africano. Em 63, foi criada a Organização da Unidade Africana, e que em 2002 foi substituída pela União Africana. Aqui a gente tem a foto do primeiro congresso, né, da galera que milita aí pelo pan-africanismo. Ele não acontece no continente africano, pelo contrário, ele acontece na França, um país colonizador, né? Mas se torna sede do primeiro congresso aí pan-africano. Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung é extremamente importante porque nela surge um novo bloco econômico num mundo dividido. A gente tem um mundo dividido entre o primeiro mundo, né, que representava ali os países capitalistas, o segundo mundo, que representava os países socialistas, e surge um novo bloco, o chamado terceiro mundo, com países subdesenvolvidos. É interessante a gente ter em mente também o seguinte, que os países da América não vão participar da Conferência de Bandung. Por quê? Porque eles já estavam sob influência do bloco capitalista, com exceção de Cuba, né, que fez uma revolução nacionalista para acabar com uma ditadura militar que existia lá, né, na figura de Fulgêncio Batista. Por conta do embargo econômico norte-americano, Cuba se aproxima da União Soviética e acaba entrando dentro do regime socialista. Mas Cuba, a princípio, tinha uma revolução nacionalista. Né? Então, aqui, com exceção de Cuba, a América é basicamente influenciada pelos Estados Unidos. Então, esses países, que mesmo que sejam muito semelhantes ao desenvolvimento dos países africanos, eles não vão participar da Conferência de Bandung. Né? A conferência ela ocorre em Bandung, numa cidade da Indonésia, com a participação de 29 países, 23 africanos e 6 asiáticos. Um dos objetivos dessa conferência era discutir o papel político dos países africanos e asiáticos pós a Segunda Guerra Mundial,
depois de alcançarem as suas independências. Por quê? O cara rompeu com a metrópole. A partir do momento que o cara rompe, que o Estado-nação rompe com a metrópole, ela precisa encontrar algum parceiro econômico. Então, esses países que formam o terceiro mundo, eles vão apoiar, né, vão ter um bloco ali de apoio mútuo, né, de um apoio econômico. Mas, obviamente, que o país ele vai ter autonomia para conseguir negociar tanto com o bloco socialista quanto com o bloco capitalista. É uma galera que não é chamada de não alinhada, né? Lembram, né? Lembrem disso quando a gente for falar sobre o governo, por exemplo, de João Goulart, de Jânio Quadros, né? Que ele fala de não alinhamento. Então, o terceiro mundo é um bloco econômico formado de países subdesenvolvidos que, no contexto da Guerra Fria, não vão se alinhar tanto com o bloco capitalista ou como o bloco socialista. Eles vão preferir a sua autonomia. Obviamente, alguns vão, né, entrar dentro do socialismo e outros dentro do capitalismo. Tá? Defendia uma política internacional independente, ou seja, eram contra o alinhamento capitalista e socialista imposto no contexto de Guerra Fria. Adotaram o termo terceiro mundo para designar os países pobres capitalistas. Aqui nesse mapa, a gente está vendo o que está de verde, né? Chamado do bloco de terceiro mundo. Vejam aqui que é parte da Ásia e o continente africano, alguns países do Oriente Médio. O que está de azul é representado aqui como o bloco do primeiro mundo e o de vermelho do segundo mundo, que a gente vê ali basicamente a União Soviética e a China, né? E os países do leste europeu. As independências, né? A independência política alcançada pelos países africanos e asiáticos não significou independência econômica. Emancipação política não quer dizer emancipação econômica. Rompeu-se politicamente, mas como a base colonial é basicamente voltada para o mercado externo, a produção interna ela não tem capacidade de se sustentar. Ou seja, um país independente continua dependente da sua antiga metrópole ou de países do bloco socialista ou de países do bloco capitalista. Então, a emancipação política não resolve a questão econômica dos países africanos ou asiáticos. Após a saída dos europeus, ocorre uma intensa disputa pelo poder em determinados territórios. A gente vai ter, especificamente aqui falando da África, né? A gente vai ter diversos conflitos, né, nos países independentes que vão levar a guerras civis, né, de longa duração. A África, além de ser roubada, né, pelas potências europeias, a partir do momento que o europeu sai, começa uma grande disputa, né, de grupos para assumir o poder, que vai levar aí a guerras civis sangrentas, né, a guerras civis absurdas. A gente vai falar sobre o caso de Angola, né, que vai ter uma guerra que se torna independente e vai ter uma guerra civil que vai durar até a década de 90. Né? Então, o continente africano ele ainda tem esse problema. Como quando o europeu sai, se tem uma disputa interna por privilégios mesmo, né? Para ter o poder, para ter o controle, que vai levar a diversas guerras civis. Inclusive, guerras civis também vão eclodir no contexto da Guerra Fria, onde uma galera fecha com o socialismo e a outra fecha com o capitalismo, e esses grupos vão entrar em conflito. Vamos falar um pouquinho da África portuguesa, né? Da galera que fala português como nós. A galera de Angola, 1975. Né? Angola ela foi uma colônia portuguesa e consegue se tornar independente a partir do momento da Revolução dos Cravos. O que foi a Revolução dos Cravos? Foi uma revolução que coloca, que termina, que finda ali o regime totalitário de Salazar, que existia em Portugal. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, Portugal se tem um regime fascista. Né? É instaurado em Portugal um regime fascista ali, que vai durar até o ano de 1974, né? Com a Revolução dos Cravos, que acaba
com o regime de Salazar, né, em Portugal. Angola foi uma colônia portuguesa que começou sua luta pela emancipação política após a Segunda Guerra Mundial. A luta pela independência foi dificultada devido ao governo de Salazar, que não abria mão das terras africanas. A ruptura só foi possível no ano de 74 com a Revolução dos Cravos, que acabou com o governo de Salazar. 3 grupos nortearam o processo de independência de Angola. Então, a gente vai ter 3 grupos liderando o processo de emancipação. A gente tem o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Esse grupo vai ser influenciado e vai seguir as ideias da União Soviética. A gente tem a Frente Nacional de Libertação de Angola e a União Nacional para a Independência de Angola, Total de Angola, que é a UNITA. Esses 2 grupos eles vão ser influenciados pelos Estados Unidos e pela África do Sul. A África do Sul vai ter um regime, né, que é basicamente o racismo institucionalizado, que é o apartheid. Eu vou deixar para falar um pouquinho mais do apartheid mais à frente, que a gente vai tratar especificamente o caso da África do Sul. Após a independência dos grupos, os grupos existentes passaram a lutar pelo poder. A UNITA, né, e a Frente Nacional de Libertação da Angola se uniram e a Guerra Civil, iniciada em 75, terminou apenas no ano de 2002. Né? Quase 30 anos aí de Guerra Civil. No final, o MPLA sai vitorioso. Aqui é basicamente a divisão de Angola, né, de acordo com as bandeiras que existiam ali, né, dos grupos que vão entrar em guerra civil. A FNLA, MPLA e a UNITA. Argélia. O caso argelino é um pouco diferente. Por quê? Não estou falando que não é violento. Pelo contrário, é tão violento como todos os outros países aí da América Portuguesa. Mas a Argélia ela foi colonizada por franceses, né? E ali também tinha a presença de diversos árabes. E os países como Marrocos, enfim, que eram colônias francesas, conseguiram a sua emancipação, mas a Argélia não. E a Argélia teve um grande conflito, né? Batalhas aí em Argel, por sinal tem um filme bacana chamado Batalha em Argel, né, que conta o processo de emancipação aí da Argélia em relação à França. Após a Segunda Guerra Mundial, alguns territórios franceses, como Marrocos e Tunísia, após diversos conflitos, conquistaram a sua independência. A Argélia, território francês na África, não conseguiu sua independência devido à sua importância comercial. Em 54, surge a Frente de Libertação Nacional, grupo nacionalista que comandava a luta dos argelinos. Após anos de lutas violentas, em 62, a França assinou o Acordo de Evian, que se estabeleceu o cessar-fogo e também um referendo popular para decidir os caminhos políticos do país. Aqui são pessoas aí no processo de emancipação da Argélia. A Argélia ela tinha um preconceito, né? A população argelina francesa, né? Ela tinha um preconceito com os árabes que existiam no local e, por sua vez, com os africanos que também habitavam o local. Né? Então, era uma sociedade muito repartida, né? Cheia de preconceitos. A França tentou postergar o quanto pôde, né, o processo de emancipação, mas até concedendo aí cidadania francesa para argelinos que estivessem dispostos, né? Por exemplo, o Zidane, né, um jogador de futebol, ele é francês, mas os pais dele são argelinos, né? Ele conseguiu a nacionalidade francesa através dos pais aí que são argelinos. Aí está explicado porque o Zidane joga muita bola, né? Ele não é europeu, né? Ele é africano, né? Então, seguindo aqui, né? Essa aqui é uma das batalhas dos conflitos, né, para o processo de independência aí da Argélia. Vamos falar do Congo belga, que é uma parada muito bizarra, né? O Congo, né, hoje República do Congo, era basicamente propriedade privada do rei da Bélgica, Leopoldo II. Né? Ou seja, o Leopoldo II tinha um país, hoje, que é um país, um território gigantesco, como sua propriedade particular.
Imagina você que você tem a sua casa lá em Cabo Frio, né? Sua casa que você vai no carnaval, vai no verão, né? E passa uma temporada lá e depois a casa fica fechada e você vai esporadicamente lá na casa, né? É o que acontece aqui com o Congo, né? Era uma propriedade privada do rei da Bélgica, né? O Congo belga, né? Ele vai ser rico no processo de extração de borracha, né? Das, das árvores, enfim. E só que chega um momento em que as coisas começam a sair do prumo conforme o Leopoldo achava que deveria ser, né? E a história do Congo traz muita violência, né? Por conta daí das grandes mutilações que existem. Olha, se uma família ela não consegue bater a meta, né, da exploração da extração do produto que deveria ser retirado ali da região, um representante da família tinha um braço, né, um membro amputado. E dependendo, né, se ficasse muito abaixo, a gente tem aí a amputação de diversos membros de uma mesma família. Então, o número de pessoas amputadas, né, no Congo é gigantesco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Aqui, ó. Antes de ser uma colônia de exploração, o Congo belga era uma colônia particular do rei Leopoldo II. Até o início do século XX, essa colônia era chamada de Estado Livre do Congo e explorada pelo rei. Em 1908, a região passou a ser chamada de Congo belga e a ser administrada pelo Estado. A partir da década de 50, começa o movimento nacionalista na região. A independência alcançada em 1960, o Congo passa a ser chamado de República do Congo. Os anos que seguiram a emancipação política foram marcados por intensos conflitos, inclusive com a intervenção da ONU. A região muda o nome mais uma vez e passa a ser chamada de República do Congo. Através de uma ditadura, a região consegue certa estabilidade política e passa a ser chamada de Zaire. Em 97, ocorre o fim da ditadura e o país voltou a ser chamado de República Democrática do Congo. Olha só quanta coisa acontece no processo de independência do Congo, né? E em basicamente 30 anos, o país muda de nome 3 vezes. Aí aqui a gente tem a figura de pessoas que foram amputadas, né? Aí a gente tem um adolescente e uma criança que tiveram seus membros amputados. E do outro lado a gente tem a figura bestial do Leopoldo II, né? Desse rei belga. A África do Sul, né? A rica região de diamantes, no final do século XIX, gerou um conflito entre ingleses e holandeses. Já falou que foi a Guerra dos Boeres. No início do século XX, os ingleses fundaram a União Sul-Africana. Em 1920, foi estabelecido o apartheid, né? O apartheid era basicamente a institucionalização do racismo na África do Sul. Por quê? Ele favorecia uma minoria branca em detrimento da maior parte da população que era negra, né? Os cargos mais remunerados, né, que recebem mais, eles vão ser exclusivamente dos brancos. Os negros vão ter bairros para poder viver, né? Meios de transporte separados, praias separadas. A gente vai ver aqui até bebedouros separados, né? Serviços que eram feitos exclusivamente por pessoas, né, negras e não por brancos. Então, o apartheid ele vai institucionalizar o racismo na África do Sul, né? E quando a gente fala de apartheid, consequentemente, a gente fala também de uma figura extremamente conhecida, que é o Nelson Mandela. Nelson Mandela ele foi um líder, né, sul-africano que lutou aí contra o apartheid. Mandela, a princípio, ele era favorável à luta pelo fim do racismo de maneira pacífica, mas depois aí do atentado, né, do massacre de Sharpeville, o grupo de Mandela começa a pegar em armas e Mandela acaba preso, né? Mandela fica aí cerca de 30 anos preso por lutar contra o racismo, né? Vamos lá.
o apartheid, onde a minoria branca determinou uma série de leis que apresentavam um teor segregacionista, ou seja, tinham o objetivo de separar e isolar determinados grupos do país. Na luta contra o apartheid, podemos destacar Nelson Mandela, que iniciou a sua luta em 1950, através de atos pacíficos pela liberdade, mas na década de 60 integrou um grupo que utilizava armas. Mandela foi preso em 62 e liberto apenas em 1990. Assim que o Mandela ele é liberto, né? E porque o apartheid chega ao fim, a ONU e diversas instituições elas faziam uma pressão, né, em cima da África do Sul para acabar esse regime, né, racial. Mandela ele é solto, né, ele é liberto em 1990, ele é indicado ao Nobel da Paz, ele ganha o Nobel da Paz e ele se torna o primeiro presidente sul-africano, né, numa eleição em que pessoas de raças e etnias diferentes votam. Mandela ele foi eleito o primeiro presidente aí de uma eleição multiétnica, né? Tornou-se presidente da África do Sul em 1994 e acaba falecendo em 2013. Aqui a gente tem algumas fotos aí da segregação, né? Pessoas brancas e pessoas negras sentadas, né, em bancos distintos e que os brancos sequer olham aí para a cara das pessoas negras. Olha aí a diferença, né? Que eu falei a questão do bebedouro. Olha lá, né? White, né? Um bebedouro para brancos, é um bebedouro bem acabado ali, bem provável que isso é água gelada e tal. E o bebedouro para pessoas de cor, né? Está escrito ali colored, e que é basicamente um cano numa latrina, né? Parece um mictório, né? É uma parada assim bem bizarra o que acontecia na África do Sul, né? E mais bizarro porque era institucionalizado. E aqui do lado a gente vê a figura de Nelson Mandela, né? Eleito presidente da África do Sul. Vamos falar da Índia agora, né? Dominada pelos ingleses desde o século XIX, em 1886 foi fundado um partido opositor à dominação inglesa, que foi o Partido do Congresso, que pregou a resistência pacífica, sem o uso da violência, né? Aí a gente vê um processo em que o desafio, né, da não violência vai ser tal, né, e feito com muito louvor e com sucesso por Gandhi, né, que o embargo econômico que ele vai sugerir, que ele vai fazer, né, não comprando produtos ingleses, utilizando o seu próprio sal, né, fazendo grandes marchas, jejuns, né, greves de fome, vão fazer com que a Inglaterra conceda a independência da região, né, que a gente chama hoje de Índia. Vamos lá. Ó. Um dos grandes líderes do Partido do Congresso foi Mahatma Gandhi. Gandhi ele estudou, né, ele era advogado, ele se formou na Inglaterra, depois de um tempo ele foi morar na África e quando ele volta para a Índia, ele começa aí a liderar o processo de emancipação política da Índia, da Inglaterra. Vamos aqui, ó. Inconformado com as leis segregacionistas em seu país, voltou para a Índia em 1914 e passou a fazer forte oposição à dominação inglesa. Pregava uma filosofia de resistência conhecida como desobediência civil. A desobediência civil consistia no boicote de produtos ingleses no país e não pagamento de impostos aos britânicos. Por exemplo, vai ter a questão aí do imposto de sal, né? O imposto cobrado sobre o sal que era utilizado na Índia. Gandhi vai fazer uma marcha, ele vai percorrer cerca de 300 quilômetros a pé, levando uma multidão, né? E ensinar essa população, quando chegava no mar, a extrair o sal para deixar de comprar o sal britânico, né? A vestimenta de Gandhi, que eu já falei para vocês aí, né? Os trajes típicos indianos, é uma forma de protesto contra os tecidos britânicos, né, vendidos ali na Índia.
Outro líder no processo de emancipação indiana foi o muçulmano Muhammad Ali Jinnah. Então, a gente vai ter um muçulmano, né, Muhammad Ali Jinnah, e Mahatma Gandhi liderando o processo de independência. Né? O processo vai ser conduzido bem até o momento em que a gente vai ter a divisão do território indiano. Né? Uma divisão conforme a religiosidade. A gente vai ter uma maioria islâmica ocupando um determinado lugar e uma região de maioria hindu ocupando outro lugar. Aí um fanático hinduísta não vai aceitar a divisão territorial e vai assassinar Gandhi. Em 47, o país conquistou a sua independência, porém, por questões religiosas, foi dividido em dois. A Índia, predominantemente hinduísta, e o Paquistão e Bangladesh, né, de maioria muçulmana. Em 1948, Gandhi foi assassinado por um radical hindu. Esse aqui é um mapa, né, da divisão aí da Índia. Na parte verde, a gente tem o Paquistão e Bangladesh, né, que são de maioria islâmica. A gente tem a parte rosa, que é hinduísta, e o Sri Lanka e Mianmar aqui, né, com a maioria budista. A região da Caxemira, até hoje, tem diversos conflitos bélicos na região. Aqui a gente tem a figura de Gandhi, né? E aqui a gente tem a figura de Jinnah, né? Os dois líderes aí do processo de independência da Índia. Timor-Leste, né? Confesso que eu pensava que o Timor-Leste fosse num determinado lugar, mas quando eu olhei era em outro, né? E tive até uma certa dificuldade de achar fotos referentes aos conflitos ocorridos no Timor-Leste, porque é um lugar extremamente paradisíaco, né? Fica ali na Oceania, um lugar bonito demais. Né? Vamos falar sobre a independência do Timor-Leste. Né? A região foi colônia portuguesa até 1975, mas 9 dias depois de proclamar a independência, foi invadida pela Indonésia. Então, os caras eles rompem com Portugal e, logo em seguida, a Indonésia invade o Timor-Leste. A Frente Revolucionária para a Libertação do Timor-Leste, a FRETILIN, lutou e resistiu à dominação da Indonésia. O país só se tornou oficialmente independente em 1999, após uma onda de negociações mediadas pela ONU. Né? Aqui a gente tem um mapa do Timor-Leste. Então, essa região aqui é o Timor-Leste. E, a partir do momento, a Indonésia foi lá e invadiu o local. Olha só, o Timor-Leste ele fica aqui tem o Mar do Tirol ali, o Mar de Sabu, né? Mas fica ali na Oceania. Beleza, meus queridos? Por hoje é só, gente. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.